Capítulo 2. A Idade do Ouro. Vamos proceder agora a uma determinação, primeiro no plano ideal e morfológico, e a seguir no plano histórico, no tempo e no espaço, dos ciclos que correspondem às 4 idades tradicionais. Começaremos pela Idade do Ouro. Esta idade corresponde a uma civilização das origens, cuja adesão ao que se chamou espírito tradicional era tão natural como absoluta. Por isso, encontra-se frequentemente para designar tanto o lugar como a raça a que a Idade do Ouro se encontra histórica e supra-historicamente referida, os símbolos e os atributos que convêm à função mais elevada da realeza, símbolos de polaridade, de solidariedade, de alteza, de glória, de vida no sentido iminente. Durante as épocas posteriores, e dentro das tradições particulares, já misturadas e dispersas, as elites dominadoras, no sentido tradicional, continuaram efetivamente a possuir dentro de si próprias e a reproduzir o ser das origens. Este facto dá a possibilidade, por meio de uma passagem, por assim dizer, da derivada à integral, de deduzir dos próprios títulos e atributos destas camadas dominadoras elementos destinados a caracterizar a natureza da primeira idade. A primeira idade é essencialmente a idade do ser e, portanto, tanto da verdade no sentido transcendente. Isto resulta não só da sua designação hindu de Satya Yuga, em que Sat quer dizer ser, e daí Satya, o verdadeiro, mas provavelmente também da palavra Saturno, que designa em latim o rei ou deus da Idade do Ouro. Saturnus, correspondente ao Cronos helénico, remonta obscuramente à mesma ideia, podendo encontrar-se neste nome precisamente a mesma raiz ariana Sat, que quer dizer ser, ligada à desinência atributiva Urnus, como em Noturnus, etc. Para exprimir a idade do que é, e portanto da estabilidade espiritual, ver-se-á mais adiante que em muitas figurações do lugar originário em que este ciclo se desenvolveu, surgem precisamente os símbolos da terra firme, entre as águas, da ilha, do monte e da terra do meio. Assim, é o atributo olímpico que melhor lhe convém. Enquanto idade do ser, a primeira idade é também a idade dos vivos, no sentido iminente do termo. Segundo Hesíodo, a morte, essa morte que para a maioria é realmente um fim e que depois de si deixa apenas o Hades, só teria intervindo no decorrer das duas últimas idades, do ferro e do bronze. Na idade de ouro de Cronos, a vida era semelhante à dos deuses. Havia uma eterna juventude de forças. Esse ciclo encerrou-se, mas esses homens perduram, sob forma invisível. Aludindo às últimas palavras à doutrina já mencionada da ocultação dos representantes da tradição primordial e do seu centro. No reino do irânico Ima, rei da Idade do Ouro, antes que novas condições cósmicas o obrigassem a retirar-se para um refúgio subterrâneo, cujos habitantes assim se subtraíram ao obscuro e doloroso destino das novas gerações, não seriam conhecidas nem a doença nem a morte. Ele, Ima, o esplêndido, o glorioso, aquele entre os homens que é semelhante ao sol, fez com que no seu reino não existisse a morte. Se no reino áureo de Saturno, os homens e os deuses imortais, segundo os helenos e os romanos, teriam vivido uma única e mesma vida, deuses, seres divinos, é como são chamados os dominadores da primeira das dinastias míticas egípcias. E segundo o mito caldeu, a morte só reinaria universalmente na época pós-diluviana, em que os deuses teriam deixado aos homens a morte e conservado para si próprios a vida. A designação, que permaneceu nas tradições célticas, para uma ilha ou terra misteriosa atlântica, que no ensinamento dos druidas foi dada como sendo o lugar da origem dos homens. É precisamente Tir Nam Beo,
a terra dos vivos, e Tir Nahok, a terra da juventude, na saga de Ectra Condla Cain, em que essa terra se identifica como o país dos vitoriosos. Tir na Boadeg é chamada o país dos vivos, em que não se conhece a morte nem a velhice. Por outro lado, a própria relação constante que existe entre a primeira idade e o ouro evoca igualmente o que é incorruptível, solar, resplandecente e luminoso. Na tradição helénica, o ouro correspondia ao esplendor radiante da luz e a tudo o que é grande e sagrado, como diz Píndaro. Igualmente qualificava-se de áureo o que é luminoso, radiante, belo e real. Áureo é, na tradição védica, o germen principal, o Hiranyagarbha, e, mais em geral, diz, de ouro, na verdade, é o fogo, a luz e a vida imortal. Já tivemos a ocasião de referir que na tradição egípcia se concebeu que o rei é feito de ouro, na medida em que por ouro se entendia o fluido solar que constituía o corpo incorruptível dos deuses celestes e dos imortais, de maneira que o título áureo do rei, Horus, cuja substância é ouro, designava sem dúvida a sua origem divina e solar, a sua incorruptibilidade e indestrutibilidade. E igualmente Platão considera o ouro como o elemento diferenciador que define a natureza da raça dos dominadores. O cume de ouro do Monte Meru, considerado como polo, pátria de origem dos homens e residência olímpica dos deuses, o ouro do antigo Asgard, residência dos ases e dos reis divinos nórdicos, situado na Terra do Centro, o ouro do país puro, Tsingtah, e os lugares equivalentes de que se fala nas tradições extremo-orientais e assim por diante, exprimem a ideia de que o ciclo originário foi aquele em que teve uma manifestação particular e iminente a qualidade espiritual simbolizada pelo ouro. E além disso, deve-se recordar que em muitos mitos, onde se fala do depósito ou da transmissão de um objeto de ouro, do mito das Hespérides e das Nixes nórdicas e dos tesouros de ouro das montanhas deixados pelos aztecas, trata-se apenas, e na realidade, do depósito e da transmissão de algo que faz referência à tradição primordial. No mito dos Eddas, quando, depois do Ragnarok, o crepúsculo dos deuses, surgem uma nova raça e um novo sol, e os ases se encontram novamente reunidos, descobrem as miraculosas tabuinhas de ouro que tinham possuído nas origens. As ideias equivalentes, ou melhor, explicações do símbolo áureo, relativas à primeira idade, são a luz e o esplendor, a glória no sentido especificamente triunfal já explicado a propósito do Vareno Mazdeísta. A terra primordial, habituada pelo Seman da raça ariana e pelo próprio Ima, o glorioso, o esplêndido, o Arianem Vaero, na tradição irânica, figura com efeito como sendo a primeira criação luminosa de Ahura Mazda. O Svetadvipa, a ilha ou terra branca do norte, que é uma sua figuração equivalente, tal como é também o Aztlán, residência setentrional originária dos aztecas, cujo nome implica igualmente a ideia da brancura e da luminosidade. Segundo a tradição hindu, é o lugar do Tejas, ou seja, de uma força radiante, e aí habita o divino Narayana, que, considerado como a luz, como aquele em quem resplandece um grande fogo que se irradia em todas as direções. Ora bem, nas tradições extremo-orientais, segundo uma transposição supra-histórica, o país puro, em que existe apenas a qualidade viril e que é Nirvana, Nipan, encontra-se a residência de Amitabha, Mitu, que significa igualmente glória, luz ilimitada. A Thule, dos gregos, segundo uma ideia muito difundida, teve o caráter de terra do sol. Houve quem dissesse Thule ultima a sole nomen habens,
E se esta etimologia é obscura e incerta, não é menos significativa da ideia que os antigos tinham dessa região divina e corresponde ao mesmo caráter solar que tinha o antigo Tlapalan, Atulan ou Tula, contração de Tonalan, o lugar do sol, pátria originária dos toltecas e paraíso dos seus heróis, faz remontar igualmente ao país dos hiperbóreos, visto que, seguindo a geografia sacra de antigas tradições, os hiperbóreos eram precisamente uma misteriosa raça que habitava na luz eterna e cuja região teria sido a residência e pátria do Apolo Délfico, o deus dórico da luz, o puro, o radiante. Por outro lado, figurado também como um deus áureo e um deus da Idade do Ouro. E certas estirpes, ao mesmo tempo reais e sacerdotais, como a dos Boreadas, foram precisamente buscar esta sua dignidade solar à terra apolínea dos hiperbóreos. E também aqui, para muitas outras referências semelhantes, só teríamos o embaraço da escolha. Ciclo do ser, ciclo solar, ciclo da luz como glória, ciclo dos vivos no sentido iminente e transcendente, são estes, portanto, segundo os testemunhos tradicionais, os caracteres que apresenta a primeira idade, a idade do ouro, era dos deuses.